Você tá aí esperando o Tudo Artesanal começar e olha só, hoje é um especial biscuit e a Eliace diz que vai arrasar. Mostrar a parte da massa, mostrar como pinta, como modela e também como vender um super biscuit. Mas eu sei que você também está querendo saber sobre os 3 novos participantes do programa. Tá na reta final e daqui a pouquinho eu volto e te conto tudo. Sabe por quê? Ela tá super ansiosa e quer mostrar para você o que ela faz de melhor. Então, roda a vinheta que tá só começando o Tudo Artesanal. Começa agora o Tudo Artesanal especial de biscuit. Vocês já estão percebendo que eu estou super ansiosa, mas não tem problema. O Peter fala que quando eu estou nervosa fica melhor ainda. Então é o que eu espero, transmitir o que eu sei, os meus conhecimentos e compartilhar com vocês. Que a ideia de hoje é compartilhar e compartilhar é dividir, não é? Então o que a gente trouxe? Nós trouxemos a melhor receita da massa. Por 12 anos eu testei essa receita antes de lançar no mercado, antes de lançar para minhas alunas. E naquele cantinho nós vamos trabalhar a receita da massa com todas as dicas, com todos os segredos que a gente acha que tem. Nesse nosso cantinho do jardim, vamos trabalhar com essa massa, modelar, como abrir, como recortar na espessura correta. E daí a gente vai pintar também. E tem um lado inusitado também que vocês não conhecem da Eliace. Nós vamos lá na culinária e vamos fazer um macarrão, porque eu também tenho meus dotes culinários, tá? Mas agora é hora da gente conversar um pouquinho. Como é uma missão, eu tenho que também trazer uma mensagem para vocês. E fiquei pensando numa mensagem de incentivo, de vibração, do que eu tenho vivido na verdade. Aí tocou o telefone na minha casa enquanto eu pensava sobre isso. Era uma amiga e a conversa rolou, ela disse, e aí, tudo bem? O que ela me respondeu? Ah, tá tudo bem, a rotina de sempre, nada novo. Na hora, tudo bem, desligou o telefone, ali eu senti que eu já tinha mensagem para vocês e depois para ela também. Sabe por quê? Porque ela disse assim, tudo bem, não tem nada novo, mas como assim? Você que está me ouvindo hoje, agora, como assim? Todo dia é novo, todo dia é um milagre. Cada vez que você abre o seu olho, é um milagre da vida. Não pode ser rotina, não pode ser igual, não é? De repente, a gente vai vivendo a vida e eu fiquei pensando nisso, porque eu também faço isso. Não estou puxando a orelha de ninguém, não. Mas de repente você abre o olho toda manhã e já vai correndo fazer café, cuidar do filho, levar filho para a escola, marido, e aquela rotina, entre aspas, vai robotizando as pessoas. A minha ideia, a minha mensagem de hoje é que você acorde todo dia de maneira única. Nem todo dia é igual, aliás, nunca é igual. Um dia tem sol, outro dia tem chuva, um dia você está mais animado, outro dia você está menos, um dia você ganha flores, outro dia você chora. E a vida é esse milagre. E quando você faz esse milagre acontecer, aí a sua vida vai brotar, vai encandecer. Não é? Eu fiquei pensando na água, a água que alimenta rios, que alimenta indústrias, que alimenta a vida, parada, ela junta bicho, não é? Então, esse milagre da vida faz fluir, a vida é dinâmica. Independente se você faz artesanato, e essa vida dinâmica que eu fiz para mim é que me fez chegar aqui hoje. A cada dificuldade que foi apresentando, que eu sempre pensei que problema, na verdade, são possibilidades. Eu nunca encarei problema como problema, porque senão eu iria me tornar uma água estagnada. E quando eu comecei, eu vou contando isso depois também durante o programa, mas quando eu comecei a fazer a massa e tudo mais, não tinha micro-ondas na época, eu emprestava. Isso me fez mover, isso me fez dinâmica. A assumir os erros, assumir as vontades, a ter foco, direcionamento. E isso é que me fez feliz, me fez encontrar. Se você está desanimado hoje, ou se acha que sua vida está numa rotina, para, acorda para a vida, olha, presta atenção em cada detalhe. Se é um beija-flor que passou, se é uma flor que você viu, se é o sorriso de uma criança, seja o que for, é um milagre da vida. Eu vou contar uma coisa especial para vocês. A minha mãe dorme num quarto bem de frente para o meu, mas tem um corredor bem longo. Cada vez que eu acordo todo dia, eu olho do lado e vejo a caminha dela, escuto o barulhinho dela acordar. Isso me emociona, porque isso para mim é um milagre de mais um dia com a minha mãe, de mais um dia com uma pessoa que eu amo. E quando você passa a valorizar o dia a dia, as coisas,
tudo se torna encantado. Não precisa acontecer coisas grandiosas. A gente pensa que o milagre está em grandes acontecimentos, que todo mundo vai ficar sabendo, que vai sair nas redes de TV, de jornal. Não. O milagre real da vida está em cada segundo, em fazer acontecer. E eu vim aqui hoje com esse ideal, compartilhar com você o que eu acredito e ser dinâmica e mostrar todo o potencial que uma pessoa pode ter quando ela quer fazer. Nós vamos começar hoje com a receita da massa e muito mais para vocês. E para começar e obter flores lindas como essa que você está visualizando no vídeo, você precisa do quê? Da essência. O que é a essência? É a receita perfeita da massa. Se você não tem uma matéria-prima exata, não adianta você ter conhecimento de causa. Você precisa ter uma massa que tenha maleabilidade de abrir numa espessura de 1 milímetro, que ela tenha efeito translúcido para te oferecer resposta à pintura artística e para que ela tenha movimento natural. Tudo isso agregando valor numa receita de massa que parece ser tão simples. Para você que tem medo, pânico geral quando se fala em massa de biscuit, a gente vai começar agora a desmistificar isso, porque não tem segredo. O que a gente vai precisar? Uma receita super simples. Meio quilo de amido, 1 quilo de cola branca, 3 colheres de sopa de vaselina líquida e 1 colher de creme, que pode ser creme para porcelana fria, depende do lugar que você vive. Eu costumo ser do interior, eu sempre dou essas deixas. De repente você não acha específico, porque nos grandes mercados você encontra, de repente você não encontra. Então você vai no mercadinho, nessas lojinhas de R$1,99 e vai comprar aquele creme mais baratinho que tiver, só que ele tem que ser branquinho. Ele não pode ser colorido, porque isso pode dar uma pigmentação diferente na sua massa. E aí, para começar, eu tenho que ter, então, o amido aqui numa vasilha, a cola branca, e aí a gente vai colocar a mão na massa desde agora. E a gente vai despejar simplesmente isso, sem segredo, sobre o amido de milho. Tem 1 quilo de cola. De repente, você quer trabalhar com menos massa. Você vai fazer que nem na culinária, vai dividir a receita ao meio. Meio quilo de cola para 250 de amido, tá? Aqui, por enquanto, é só misturar. A gente vai depositando a cola sobre o amido. E nós vamos deixar esse tubo de ponta cabeça para que ele possa escorrer totalmente, enquanto eu vou mexendo. O pessoal costuma jogar fora esse tubo de cola enquanto tem ainda muita cola. E isso é uma dica muito boa. A cada 10 tubos que você coloca de ponta cabeça, você enche 1 quilo. A turquinha falando. Mas você tem que ter essa noção de quando você vende, quando você faz o produto para vender, você tem que aproveitar o máximo do seu produto. Então deixa ela de ponta cabeça, enquanto ela vai escorrendo, eu vou misturar esse amido. A maioria não, todos os cursos que eu ensino a receita da massa, quando eu começo a misturar e o amido começa a despejar para todo lado, o pessoal já vem perguntando, por que não coloca numa vasilha maior? Porque tem motivo, tá? Não gosto de sofrer, não. O caso é o seguinte, você pode até misturar numa maior, mas quando você vai fazer o cozimento, ela tem que estar toda juntinha, toda agregada. É por isso que eu trabalho numa vasilha bem apertadinha, porque senão o cozimento não é igual. A massa, ela se separa e não cozinha por igual. Eu vou mostrar o ponto para vocês, vocês vão perceber qual a lógica de eu colocar numa vasilha bem apertadinha. Então aqui ela ficou de ponta cabeça, olha quanta cola você vai perder se você não fizer isso. E a gente vai misturando isso aqui até que fique num ponto de marshmallow, um ponto bem lisinho. E para fazer artesanato, gente, não tem frescura, né? Tem que sujar a mão sim, tem que sujar a mesa sim, tem que colocar a mão na massa e tem que colocar a essência, porque eu acho assim, super bacana é quando você pode desenvolver a matéria-prima, não é? No biscuit tem esse encantamento, eu acho. Você pode comprar a massa pronta, lógico, mas fazer a massa é começar a colocar a energia daquela realidade que você quer exprimir, né? De que você quer expressar, na verdade. Eu acho bárbaro. E a gente vai misturando aqui até que isso fique num ponto bem lisinho. Quando ela já está bem agregada, a gente vai colocar 3 colheres de sopa de vaselina líquida e depois é só o ponto do micro-ondas. Misturando aqui,
as 3 colheres de sopa. Aí em seguida o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no micro-ondas de 1 em 1 minuto, mexendo a cada intervalo. Não dá para colocar de uma vez, coloca 1 minuto, mexe, coloca 1 minuto, mexe, potência alta, não pode esquecer disso, 1 minuto, potência alta. E aí eu vou mostrar todo o segredinho do ponto para vocês também. Aqui a gente só vai acabar de alisar. E quando ela tá bem lisinha, então, micro-ondas, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. É claro que eu já trouxe outra no ponto para te mostrar exato. A cada cozimento, a cada 1 minuto, você vai recolocando e só vai parar de colocar de 1 em 1 minuto quando ela virar uma pelota. Na verdade, é uma pelota, não tem outra maneira de eu explicar. Quando isso aqui se tornar sólido e num corpo só, aí para de colocar 1 minuto. Se existir muita umidade, que é essa cola que fica do ladinho aqui, e isso aqui escorrer, aí você vai colocar de 10 em 10 segundos. Se a quantidade ideal de umidade for de meia espátula, como eu estou mostrando, e que ela não escorre, ponto exato. Quer dizer, não tem segredo. Mais que essa quantidade na espátula escorrega, 10 segundos e quantas vezes 10 segundos for necessária. Não escorregou, tenho metade da espátula, ponto exato. Tô com dúvida ainda, não sei se eu tiro ou se eu não tiro, não sei se eu ligo para a Alessandra ou não ligo. Não precisa ligar, mas se quiser ligar, está sempre disponível para vocês. Coloca lá uma colher, qualquer cabinho lá dentro da massa e tira um teste. Lá dentro ela não tem umidade, ela está sequinha. E aí você trabalha um pouquinho na mão. Se ela não pegar na tua mão, olha, tá exato, quer dizer, tem 2 pulos do gato. Primeiro, a espátula, metade de umidade, tá com dúvida ainda, lá dentro da massa, uma pelotinha, vai te dar certeza. Se ela pegar, ficar massinha na sua mão, mais 10 segundos até que você consiga esse efeito aqui. E aí é colocar aqui na mesa uma colher de creme, que você pode despejar na mesa de uma vez ou aos poucos. Isso vai proteger tua mão e hidratar a massa. E aí a gente vai despejar isso aqui. Existe essa umidade, essa meleca toda que assusta, mas isso faz parte da maleabilidade da massa. É preciso que você tenha uma certa umidade para que a sua massa se preserve, porque essa massa tem durabilidade de 6 meses. Então, se você tirar ela sem umidade, ela vai ficar dura muito rapidamente. Coloca ali, para lavar aquilo ali é só deixar de molho em água e detergente, que sai facinho, porque a cola é à base de água. E aí, biscuit é cultura. Se você não sabe fazer pão caseiro, então você aprende com a massa. E se você sabe fazer pão, então você faz massa de biscuit. Não tem erro. No começo ela gruda assim, daí eu vou provar para vocês que está no ponto, conforme ela mesma vai se limpando e se soltando. A cada vez que começa a grudar na mesa, você vai passando a espátula, retirando a umidade e colocando mais um pouquinho de creme. O creme é uma colher de sopa, medida, nem mais nem menos, tá? O ponto vai se dar com essa quantidade. Você já vê que vai soltando, olha, já não vai sujando tanto. Você vai sovar até que ela fique bem morninha e que não pegue mais nem na lajota, nem na sua pedra. E limpe a sua mão. A sua mão vai ficar toda limpa pela massa mesmo. E não tem pânico, se não limpar a sua mão, aí sim, talvez você tenha deixado 10 segundos a mais ou a menos. Mas eu vou ainda ensinar para você, caso... Primeira vez, é normal, a gente fica ansiosa às vezes pelo ponto, ela sai às vezes um pouquinho mais macia, mas nada é perdido, tá? Vou ensinar como você pode salvar a sua massa, se você der uma falhadinha na primeira vez que fizer. Mas o ponto exato é isso, olha, a mão cada vez mais limpa. Eu tenho ainda um pouquinho de creme aqui, olha. E acabando de sovar, a gente vai
deixar como isso aqui, armazenar sempre num saquinho. Aqui é sovar, até deixar lisinho. Para mim conseguir falar para vocês, eu vou parar de sovar aqui para explicar direito. Como que a gente tem que fazer? Em seguida disso, você vai fazer um cilindro. O ideal é que você faça mesmo o movimento de um cilindro. Se você quiser guardar em várias partes, pode dividir isso em 2 partes. Eu vou dividir isso aqui. E nessa hora, não é legal você ir lavar a mão para fazer isso, tá? Artesanato tem essa parte também da sujeirinha. E é isso que é a mágica de tudo. Não é? Se você quer fazer artesanato e não quer sujar nada, não vai dar certo, hein? Olha aqui. Fez o cilindro, já trouxe o saquinho previamente aberto de uma lateral e de um comprimento, para que ele fique assim. O primeiro saquinho que você envolve, a sua mão vai estar toda suja, aliás, bem suja. Você dá uma passadinha, só dá um paninho assim, não precisa se preocupar, porque você vai envolver esse aqui 2 vezes. Essa é a primeira vez que você está envolvendo. Olha o ponto, fica perfeito, olha. Quanto mais você sovar, pelo menos uns 5 minutos, também tem que ter um limite, tá? Enquanto ela estiver morninha, ficou lisinha, nesse ponto, olha, bem fofinho, você vai envolver. O saquinho não deve ser o filme plástico, porque o filme plástico estica, e no esticar o ar entra. E se o ar entra, ele corrói a massa, porque ele resseca a massa. Essa massa seca em contato com o ar. Então, se você quer manter a sua massa por no mínimo 6 meses, que é o tempo que eu já testei, ela precisa ficar sem ar nenhum. E aí eu já deixei aqui uma fita adesiva e eu vou fechar feito uma super bala. Aí você fala, nossa, que sujeira. Isso aqui vai ser trocado, esse saquinho, porque aqui ela vai suar, ela tá quente ainda, tá morna. Como eu embrulhei num saquinho, vai encher de aguinha. E aí a gente vai esperar descansar isso aqui por 12 horas. Descansou 12 horas, isso aqui esfriou, mas vai ficar cheio de gotículas de água. Eu vou retirar do saquinho, passar a mão, pano não, só passar a mão limpa, a sua mesa limpa, passar álcool, como se fosse um produto perecível. Passou, secou, trocou o saquinho, faz o mesmo processo e aí você vai ter uma massa até por 6 meses. Pode dividir em vários pedaços se quiser ou deixar num pedaço só. Eu trouxe uma aqui, já prontinha, com o saquinho limpinho, que minha mão estava lavadinha. E assim que fica, prontinha a sua massa. Cada vez que você for trabalhar, você abre, corta um pedacinho com a régua, não toca nela, para que o resto do produto não sofra ação de contaminação. Então, tirou um pedacinho, fecha, usa aquele pedaço. Se precisar, vem, não tem contato, corta de novo, fecha. E assim você vai trabalhar e vai manter a sua massa por até 6 meses. Descobriram o meu segredo? Então esse falso glamour de estar sempre arrumadinha tem esse processo da massa também. Isso que eu quis dizer lá no começo, vida dinâmica, água em movimento. Então espera aí, daqui a pouco a gente vai trabalhar com essa massa, modelar e contar todos os segredinhos. Tem muito mais, é daqui a pouquinho, só um minuto. E aqui está a massa prontinha, mão limpinha, porque tudo tem solução na vida, né? Eu não podia agredir tanto, esse é meu material de trabalho, as minhas mãos são meu instrumento que Deus me proporcionou e que eu valorizo muito. Então aquela melequinha não é nada perto do que a gente tem aqui, que é a essência de tudo. Nós vamos começar a trabalhar com essa massinha. Agora sim é que vem a magia, né? Preparar a matéria-prima, imaginando o que você quer desenvolver. É assim que eu trabalho. Eu nunca faço uma flor a partir de uma foto. Eu sempre faço um trabalho de pesquisa, desde habitar, para saber que vaso também vai combinar, porque tudo é harmonia, né? Estudo a floração, da onde ela vem, as cores, pigmentação, tamanho. A partir da flor natural eu tiro o molde, que é esse molde que eu vou trabalhar aqui. E abrindo a massa é sempre como eu estou fazendo, passou o rolinho uma vez, retira a massa, ergue, passa o rolinho de novo até que você consiga essa espessura de 1 milímetro, bem fininha, como se fosse um tecido, bem fininha. E aí, esse 1 milímetro, quando eu falo, é sensitivo, é na ponta dos dedos que se sente mesmo, como se fosse o forro de uma cortina, um voal, um pano bem molinho. E aí o alfinete bem em pé,
vai recortando o formato. Esse molde eu tirei de uma azaleia natural. Enquanto eu modelo aqui, eu quero falar da perfeição desse molde. Na hora que eu encaixar aqui, você vai ficar bestificada com a perfeição. E não é a perfeição minha, não estou me gabando aqui, não. Eu estou dizendo da natureza, o encaixe de cada forma. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, te oferece tanta sensibilidade, tanta mais atenção, tanta valorização da vida em si. Porque tudo que eu aprendo aqui, eu vou espalmando enquanto eu converso, eu vou explicando. Eu procuro levar para a vida real, pelo dia a dia também, não só na modelagem. De repente você está me assistindo, não faz biscuit, mas pode me ouvir, pode transportar isso para a sua vida também. Paciência, dedicação, amor no que faz. E beleza a partir de tudo, né? Aqui ele é cheio de frisinhos na azaleia. Então o que eu vou começar? A riscar. Eu vou riscar mais forte um pouquinho para que a gente consiga mostrar. Mas na natureza é bem sutil, bem leve. Em todas as alças. Como a azaleia tem várias pétalas, mas as pétalas não são soltas, porque eu entendo como pétala uma por uma. Como aqui a gente tem uma flor de um formato, de uma vez só, numa composição geral, num corpo só, então eu chamei de alças as pétalas. Só para que fique mais claro, né, a explicação. Eu faço isso pelos dois lados, lado direito e avesso, para que a flor tenha um bom acabamento. E depois eu vou colocar o dedo no meio da massinha e vou vincar cada alça dessa, formando o quê? Formando um vinco, que é característico da flor. Para que eu chegue nisso aqui, tem muito estudo, gente, tem muita dedicação. Tem que gostar muito, sim, mas principalmente, acho que mais que gostar, quando você faz uma coisa com amor, na verdade, eu acho que é verdade. Quando você imprime verdade no que você faz, aquilo ali fica mágico, né? Fica especial. Porque tem mais que você. Tem essência, né? E o que é o dom, senão a expressão natural de Deus, não é? Eu penso assim, quando eu me coloco aqui para ensinar, eu me sinto fora de mim, totalmente vazia de mim, para expressar o que eu tenho de melhor. Que é o Deus que vive dentro de cada um, não é? E eu vou afinando a borda, com o movimento de vai e vem no furador, sempre posicionando um dedo, fazendo força para cima, furador fazendo força para baixo. Essa força contrária é que dá movimento. E aí eu tenho um aqui adiantadinho, para que eu consiga explicar tudo direitinho, eu fui me adiantando nos passos. Você vai fazer isso em todas as alças, frisei dos dois lados. E agora eu vou mostrar essa perfeição que é esse molde aqui. Cada vez que eu faço uma azaleia eu fico encantada, mesmo uma doida. Cada vez que eu fecho a azaleia, porque dá um encaixe tão perfeitinho. Vamos pedir aqui para a câmera chegar bem pertinho para mostrar para vocês. O que eu tô passando a cola aqui, ó, numa borda, só de um lado. E aí eu vou encaixar. Vou colocar meu dedo aqui, eu vou esconder um pouquinho a mão, mas já vou tirar. Vou encaixar isso aqui e vou soltar só para vocês verem. Olha isso. Esse biquinho, olha. Um biquinho encaixa com o outro de forma perfeita. Você ficou encantado também? Se não ficou, trate de se encantar, porque a natureza é uma expressão magnífica. E aí, com delicadeza, e se ficar teimoso, você volta, envolve aqui na sua mão, feito um copinho. E aí, o que eu fiz? Aproveitei para reciclar para um mundo melhor. A gente recicla a caixinha de ovo, que pode ser uma boa base, sim. Uma manta acrílica, deixa um vãozinho no meio, para que você encaixe a flor e para que ela seque, cada uma de uma forma. Uma mais fechada, outra mais aberta, feito botão como esse aqui, olha, todo engruvinhadinho, como se estivesse desabrochando. Fica muito legal. E aí, depois de 12 horas, você vai retirar, e por isso manta acrílica, não algodão, porque o algodão gruda na massa e não sai, e o acrílico se solta. Sai simplesmente solto da massa, ela já fica com uma tonalidade mais perolada, e aí é momento da gente pintar. Então vamos deixar aqui de lado. Eu acho que o Peter tem um recadinho para te dar, e eu já volto com as técnicas de pintura para você.
Lê, tô super feliz da vida, sabe por quê? Porque você tá conduzindo muito bem nosso programa, mandando ver aquela meleca, ó, tá perdoada, que já ficou tudo limpinho, entendi, e eu acredito que o pessoal de casa também entendeu. Mas olha, fiquei bestificado, como você disse, com essa flor, que perfeição. E eu acho que, pelo meu ponto de vista, essa aí tá ganhando como a flor mais linda que você já mostrou aqui pra gente, e eu daqui a pouquinho quero ver como pinta. Mas agora o meu recado é o seguinte: você que tá em casa, você mesmo, que votou, tá? Ou mandou o nosso e-mail, muitíssimo obrigado. Foram mais de 2.000 e-mails falando sobre o tipo de artesanato que você gostaria de ver aqui no Tudo Artesanal. Que show! Agora vamos para uma outra etapa junto com você. Eu peço agora para você entrar no nosso site www.tudoartesanal.com.br e votar nos finalistas. Sério, estão ali prontinhos, esperando você, tá? Para você falar qual é o que merece pelo seu trabalho, desempenho, história de vida, tudo para você escolher. Então vamos lá. E a próxima etapa, sabe qual é? Eles vão vir aqui no Tudo Artesanal e fazer o teste de câmera para você. E você de casa aí vai mandar seu e-mail e vai escolher. Que show, hein? E não para por aí, porque aqui é tudo de bom. As pessoas selecionadas também vão ser capa de revista. Você já estava sabendo dessa? Não? Putz, agora você vai ter que correr, vai ter que votar, ajudar seu amigo ou então indicar pessoas para também votar nele. O que você acha? Estourar essa promoção e ser um arraso. E aí quem merecer tá aqui junto com a gente. Eu agradeço a editora Minuano, porque não só cartonagem, EVA e todos os materiais e produtos escolhidos por vocês tem revista deles, perfeitas, maravilhosas, cheias de ideia para você conseguir pegar tudinho e ter aí na sua casa. As revistas estão nas bancas, mas logo mais com os finalistas, tá? E as pessoas que realmente merecem estar aqui. Eu sei que todo mundo merece, mas precisamos escolher 3 novos participantes e essa é a nossa promoção e o nosso casting. Eu aguardo você. Vamos para um intervalo rapidinho, eu já volto com mais Aleace. Estamos de volta, já preparamos a massa, modelamos, transformamos uma massa numa linda azaleia. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar vida nela, porque assim, perolada, ela ainda falta todo o aspecto original da flor. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma base branca e depois, olha, em cada flor a gente vai fazer as pintinhas, valorizar, tem o pistilo definindo também. É encantada essa flor. Eu acho muito linda a azaleia, a espécie de azaleia tem várias cores e aí cada bordinha tem um rosadinho também, é muito cheio de detalhes. Então vamos começar para a gente aprender tudo sem mistério. Primeiro, eu tenho aqui um pouquinho de tinta branco de titânio e o diluente de tinta óleo. Eu até deixei o vidrinho aqui para mostrar, eu faço um furinho na tampa e vou gotejando, porque para abrir sai muito diluente. E para usar o conta-gota, ele resseca, você tem que ficar comprando conta-gota. Então a melhor opção é essa, e depois quando você não vai usar, coloca uma fita adesiva nesse furinho para não evaporar, porque evapora, tá? Se você esquecer também, o seu líquido vai ser abduzido quando você for pintar de novo. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar um pincel, pode ser de seda ou um pincel macio, e a gente vai dando cor. Isso que eu tô criando é uma base, porque é uma azaleia branca. Se fosse azaleia vermelha, azaleia rosada, azaleia lilás, você poderia ir direto no tom. O que eu tô criando aqui é uma base de cor para depois esfumar esse tom rosado dessa espécie que eu desenvolvi. Essa é a mais popular das azaleias, né, que a gente mais vê assim nas pracinhas públicas. É essa branca com o rosadinho. E aí eu vou fazer a base aqui, dos dois lados, sempre com o maior capricho. O pessoal sempre me pergunta nos cursos, às vezes na rua mesmo, não é mais fácil tingir? Pode ser mais fácil, mas não é mais bonito, entendeu? Você está fazendo um trabalho
que está valorizando, que você está criando desde a receita, o importante é você colocar toda a essência, toda a sua alma nisso. Quando você tinge a massa, você rouba o efeito translúcido. Você usou a melhor cola, o melhor amido, o melhor ponto, a receita ideal e tingiu a massa. Aí você nada e morre na praia. É isso que você faz quando tinge a massa. Desculpa quem está tingindo. De repente, para os bichinhos, para outra modalidade do biscuit, que tem seu valor também, seja legal pintar, mas para flores não. Para flores, o problema é aqui. Aliás, não é um problema, é uma possibilidade de aprender uma nova técnica. Eu dei a base total, espero 2 minutos, isso vai chupando a umidade. E aí eu vou usar um pincel de pelo, sempre um pincel de pelo macio para esfumar. A base pode ser com um pincel mais simples, mas o esfumado tem que ser um pincel de pelo mais macio, mais nobre, para que não marque a espessura da massa. E aí eu vou esfumando e vou tirando. Quando eu faço isso, eu tiro as marcas de seda da pintura, vou virar. E também o excesso de tinta e de óleo que contém na tinta. O diluente, ele retira todo o efeito do brilho do óleo. Então, você não precisa aplicar nessa técnica, quem já acompanha meu trabalho sabe que eu sempre jogo um pouquinho de amido para tirar aquele efeito plastificado. Quando eu faço diluição, que é a que a gente usou agora, eu chamo de pintura aguada. Para esse tipo de pintura, não precisa usar amido, porque na diluição a tinta já perde esse efeito plastificado. Então também é uma boa opção para você desenvolver com mais rapidez, com mais agilidade quando o assunto é comércio, né? Porque quando você faz para vender, você também tem que conseguir que isso tenha um fluxo, né? Que você consiga fazer várias flores, você consiga montar os arranjos e as encomendas a tempo. Dei o ponto, olha, esfumei, deixei ela branquinha, essa é a base. Se eu estiver fazendo um vaso, eu posso fazer todas as flores brancas e depois vim com esse novo processo. Um pincel chanfrado, seco, e eu vou depositar na tinta, nesse caso eu vou usar o Laca Magenta. Se você quer uma cor mais pink, você pode usar só magenta. Existem 2 cores no magenta mesmo, laca e magenta. Um tem um efeito mais pink, de um rosa mais forte, e o outro de um efeito mais encorpado, mais escuro, tá? Então eu deposito o pincel e depois venho esfumando com outro pincel que eu trabalhei em branco, trazendo para o meio. Posso também sujar um pouquinho as bordas para dar leveza. Só passar o pincel chanfrado em algumas bordinhas, e isso nunca contínuo, nunca toda a volta, porque senão aquilo ali fica muito perfeito, e aí tira toda a naturalidade. Pode olhar na natureza, nunca uma folha só verde, ela tem tons de verde com iluminação em amarelo, algumas folhas têm um tom de terra, que são as mais queimadinhas, e isso tudo é que cria harmonia, né? Quando você está fazendo então um trabalho de réplica, que é o que eu tenho o desejo de expressar, porque a maior missão que eu acredito no meu trabalho é poder apresentar um pouco da beleza da natureza. Essa é a minha maior missão, porque eu acho que só se ama aquilo que se conhece, não é? E jamais se esquece daquilo que se ama. Então, se eu apresento para você alguma coisa que te encanta, eu estou ajudando de certa forma, né? Vou finalizando aqui. E aí eu posso brincar com as pintinhas e um pincel zero. Olha que linda. Valorizou total, né? Aquela massinha que estava perolada, que já era bonita, agora fica encantada. Como é que eu vou finalizar isso ainda mais bonito? Um pincel zero. Agora eu umedeci em outros produtos. Chama secante de cobalto, acelerador de tinta a óleo. Acha facilmente onde se vende tintas, se vende os auxiliares também. Vou usar o Laca Magenta e o Magenta, que é para a pintinha ficar um pouquinho mais escura. E aí eu vou pingando, simplesmente. Eu não preciso me preocupar em fazer pintinhas perfeitas. Eu encosto e tiro, encosto e tiro. E uma pessoa fala, ai que medo de fazer isso, eu não trabalho com pincel zero. Não precisa, olha.
deixa a mão bem firme. Se você tiver uma tremedeira, eu já tive uma tremedeira no programa, o Peter me ensinou uma dica bem legal. Coloca um dedinho na mesa, segura ele aqui e daí você trabalha com o pincel zero assim e ele tira toda a tremedeira da sua mão. E é um truque que eu aprendi e que vale a pena passar. E aí você vai finalizar trabalhando 3 alças da flor, como a gente tem aqui no produto já pronto. E daí você vai finalizar, vai enriquecer isso com as folhas. Deixa eu mostrar uma folhinha. Você vai trabalhar tons de verde, olha. E nunca a folha é sempre um verde só, né? O legal disso é essa luz criada pela pintura artística. Essa folha já tem bem mais luz que essa, que já está mais escurecida. Essa tem uma bordinha já ressecada. E isso tudo no conjunto é que dá essa naturalidade. Daí o pessoal às vezes fala assim, ah, só você mesmo. Não, só o amor. Só o amor com que você faz, que você se dedica, é que faz surgir esse encantamento e essa perfeição, né? Espero que vocês tenham gostado e que pratique bastante aí. E agora que a gente já fez a massa, modelou, fez uma pintura artística belíssima, finalizamos o arranjo, o que eu vou fazer com o arranjo? Vou decorar minha casa? Sim, é uma ótima opção. Vou presentear? Lindíssima opção. Mas e para você que tem o foco de comercialização? Essa hora é a hora do pânico. Muita gente não tem a postura, não sabe como colocar isso no mercado, como colocar o preço e tenta argumentar muitas vezes, olha, custa tanto, mas por isso, a palavra quando você usa mas, de repente alguém te pergunta o preço, por exemplo, desse vasinho de orquídea. Quanto custa esse vasinho de orquídea? Você simplesmente fala R$250, mas é porque foi pintado à mão. A palavra mas desqualifica seu trabalho. Você pode argumentar descrevendo o seu trabalho, que foi feita a massa, você mesmo que desenvolveu, que foi modelado à mão, que você recortou com alfinete, pode contar toda a história. Só que não usa como argumento e sim como descrição, isso é uma postura de venda. Você está descrevendo, a pessoa não conhece a arte, não conhece o movimento que foi desenvolvido, então isso é valorização do trabalho. Quando é argumento, você fala mas isso, mas aquilo, então fica parecendo que nem você mesmo acredita que aquele vaso vale tanto, né? Então acho que o preço, principalmente no biscuit, não dá muito para colocar preço de exatamente fazer a matemática de custo e de venda, porque a massa rende bastante, a gente desenvolveu uma massa, vocês viram que 1 quilo é bastante massa, porque a gente vai abrir uma espessura bem fininha e o custo é muito baixo, você vai agregar valor num bom vaso, sempre refinado, sempre de primeira qualidade, ok, mas nem sempre dá para colocar 100% só em cima deste valor usado. Então aí você tem que ter o bom senso de colocar o preço, que é justo. Quantos dias eu demorei para fazer? Por exemplo, na azaleia, eu demoro no mínimo 5 dias para desenvolver o arranjo. Então 5 dias que eu fiquei envolvida nesse trabalho, que é justo para colocar. Para a gente ter uma ideia de preço, não ficar tão jogado no ar assim, vamos mostrar aqui essa campeã que eu fiz no começo do ano passado, ela se tornou uma campeã de vendas, as flores do campo. Porque eu consegui agregar valores diferenciados nela, que é importante para você quando vai vender também. Eu tenho um caixote, por exemplo, aqui, de R$250 a 320, dependendo do tamanho do caixote, e de repente a pessoa não está ela quer o seu produto, mas não tem esse valor disponível. Aí você tem uma sacolinha no valor de R$50, o que é importante, ou de repente ela não quer algo tão despojado, que é mais clássico. A mesma sacolinha eu envolvi num vaso mais clássico, em vidro. Então, eu acho que é importante você ter esse dinamismo também, não só saber fazer, não só saber ter as técnicas, mas ter postura e manejo também de agregar isso, valor ao mercado e conseguir distribuir isso para as pessoas também. Então, a pessoa que de repente perguntou do caixote, se você tivesse só essa opção, custa R$250 ou R$320? A pessoa de repente queria, mas não pôde agregar essa compra nesse momento. Você, quando coloca uma opção, e eu coloco opções ainda menores que essa, vamos mostrar aqui um detalhe bem bacana que eu faço nos vasos de azaleia. Eu acho que
é o que eu consigo de mais inferior na questão de valores. Por exemplo, o vasinho de azaleia em tamanho natural, que é o tamanho que a gente encontra nas floriculturas e tal, R$50. De repente, a pessoa quer vários vasinhos, que é o que acontece na maioria das vezes. Então eu crio vasinhos miniatura, com 3 florzinhas, algumas folhinhas, que tá charmoso, que tá bonito e vai ser vendido a R$25. Isso me dá a possibilidade de aumentar a minha venda, vender em quantidade e deixar também a outra pessoa contente e também trazer possibilidades de vendas, né, para todo tipo de mercado, para todo tipo de pessoas e classes sociais. Eu acho que é importante, não é popularizar, é adequar o seu valor, ter a sua postura de venda, dar valor para o seu material, mas também deixar possível, né? Porque se você tiver só os vasos com valores de 250, 320, de repente fica isso muito limitado. Tá? Então eu acho que é importante você ter essa visão também de mercado e dar possibilidades também de venda. Estamos de volta, agora no último bloco, vou fechar essa missão com chave de ouro. E com uma homenagem também, eu aprendi esse macarrão que é delicioso, vocês vão amar, com a Dora e a Beth do Sabor de Vida. Um dia eu estava gravando lá, eles fizeram, aí quando eu saí no carro, meu marido já estava desesperado pela receita, a gente já fez no outro fim de semana e agora eu sempre falo assim, faz o macarrão da Aparecida. Então ficou isso bem legal lá em casa, todo mundo gosta bastante, espero que vocês gostem também. E eu também vou ter um convidado aqui para me ajudar nessa tarefa tão árdua, já que a Jana não está aqui. Então hoje você tem um personal curica, é isso? Eu sou chique, né? Tô me sentindo a dona Amei do o programa, gente, que delícia, que delícia. Eu também amei fazer, embora eu fiquei super ansiosa, mas acho que eu cumpri um pouco da missão. Ó, quando o programa acabar, vocês fiquem atentos que a gente vai colocar as falhas. Talvez seja a melhor parte do programa. Não, mandou muito bem, muito bem. É gostoso fazer o que ama, né? Sim. Isso é muito bom. Uhum. Como personal curica, tô aqui. Então, prontinho, mão lavada. Mas isso é importante. Mão lavada e os ingredientes já estão previamente picados, tá? Conforme a gente for colocando ali, eu vou falando, né, sobre o que a gente tem. Você Nós vamos prometeu aquecer. Que é facinho, hein? É super fácil. Você não vai acreditar. Tinha que ser fácil, né, pra não poder vir ensinar. Todo óleo ou só um pouquinho? Todo azeite. Todo. Então aqui meia xícara de azeite. Isso, a gente vai aquecer esse azeite e aí a gente vai dourar esse alho e cebola. A gente tem que aprender com a Jana. Então já posso colocar? Isso eu não sei, Jana. Alguém me ajuda. Então aqui, primeiro, você falou que é melhor colocar então aqui eu acho pra não, picadinho. senão ele escurece de uma vez só, né? Eu acho que eu tô certa nisso, né? Eu posso te ajudar. Eu acho que eu tô certa nisso. Gostoso fica, né? Gostoso fica. Não se atenha a pequenos detalhes, tá? Não, cebola, eu vou passando o ingrediente, que é para que eu tenha alguma utilidade. Vocês estão achando que eu não sei cozinhar, mas eu tenho alguma utilidade. Eu tenho história para contar, viu? Ela teve uma casa de frangos. Como que era isso? Conta pra gente. Assis Frangos. A gente é verdade. É verdade. Se todo frango fosse assim. Olha, se eu tivesse conhecido Peter antes, talvez eu estivesse na área ainda, né? Mas a gente fazia assados, fazia massa, fazia bolos, e eu que dominava. Sério? Eu e mames, né? Porque tudo que eu vou contando de história, minha mãe sempre teve participação. Sei, linda, ó. Beijo. Uma cebola inteira, bem picadinha. Bem picadinha. 5 dentinhos de alho. 5 dentinhos de alho é ótimo, né? Isso. Espero dourar pra colocar um pouquinho, a gente vai esperar só um pouquinho. Lê, você começou com essa história, não a do frango. Não. Do biscuit. Quanto tempo faz? De biscuit fazem 16 anos. 16 anos? É. Mas eu comecei com 11 anos nesse negócio de artesanato.
Porque já tinha aquela... Eu não sei explicar, é alguma coisa que move a Há gente, 16 né? você já faz e há 11 anos você não, começou... com 11 anos de idade, eu comecei na área de artesanato. Entendi. Mas daí eu fiquei vagando, né? Na costura, na pintura em tecido. Que é o mal de algumas pessoas que não se focam, né? Porque fica pato, né? Nada bom. Como? Nada, bom, faz Mas tudo. não faz nada direito, né, tadinho do pato? É uma boa isso, Você tem né? conhecimento, mas para mercado, né? De repente, se você quer aprender várias coisas, né? Então é legal, você sabe cozinhar, sabe bordar, você sabe pintar, mas se Às você vezes para vai trabalhar em uma loja de artesanato, isso é muito É. importante. E uma coisa leva a outra. Quando você sabe pintar, isso te agrega valor para o outro e para o outro. É sempre bom conhecer, mas para se tornar especialista, você tem que definir uma área e ficar, né? Pra E aí fazer que tá, diferença, né? é. Aí que tá, ser especialista. Nós recebemos vários e-mails das pessoas indicando outras pessoas, né? E o mais importante pra gente é ser como você, como eu, como todos daqui. Uhum. Somos especialistas em uma área para poder passar total segurança É pro que você, pessoal de casa. eu acho que a pessoa fala com propriedade. Eu senti isso, eu dei aula em escola Senai também por 8 anos. E lá você tinha que ser um pouco pato, porque cada hora o artesanato tá vendendo mais Adorei, isso tem aqui. que ser um pouco pato, gente. Aí você pode ir colocando. Champignon, são 200 gramas de champignon em lâminas ou fatiadinho, pedacinhos. Eu posso substituir esse por um in natura, sabe? Aquele Pode. aquele Paris, que ele é mais escuro? Pode. Eu acho que aquele tem um gosto mais forte. As pessoas gostam muito desse, né? E muitas vezes não conhecem o outro. Sabe que o Paris eu acho mais barato que esse? Mais Porque barato? a cartela você paga R$6, você vem um montão. De repente, por popularidade, esse tá lá, né? E eu acho que por ser industrializado também, né? E uma coisa, eu pego o outro, pico ele, coloco um fiozinho de azeite, água, sal e coloco pra cozinhar, né? E aí ele fica assim. Preparado. Que delícia. O cheiro sempre da cebolinha e do alho já é fantástico. Já é tudo, né? Ótimo, pode continuar. Agora a salsa, que vem só pra você dar aquela murchadinha, e o manjericão pra exalar, né? E ele é bem verdinho, né? Pelo que você falou, é bem legal. O manjericão, Ele tem uma cara de salada, uma coisa assim gostosa, leve. E pela quantidade, eu notei que teve bastante azeite, né? Então, isso. essa cebola ela já tá porque toda não tem molinha. molho, não tem nenhum molho, nem branco, nem vermelho. Então isso é que vai, né, dar o sabor especial. E agora o manjericão e tá pronto esse. A gente vai selar. Esse porque o são resto. 2, é isso? Nós vamos fazer 2 preparos, né? Nós vamos selar agora o brócolis. O manjericão, se você não gosta, mas dá um saborzinho bem especial, né? A minha mãe não gosta muito, então eu ponho menos. Amamos é o máximo, né? E aí, como tá de casa nova, Tá o vida máximo, nova? nossa. Mudou agora, né? É muito gostoso. bom, E né? mame junto. Mame junto. Sempre. Ótimo. Então, vamos Esse aí preparar o reserva. próximo? Isso. Gente, ficou bom mesmo, hein? Com O importante é manjericão. que quando você começa a fazer esse preparo da panela, o seu macarrão já está cozido, né? Porque em seguida. Perfeito. Que delícia. Vou fazer assim. Eu vou tirar... Eu vou colocar esse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar, que esse fogão da Jana, ele é meio temperamental. Então, por isso que eu prefiro ficar aqui. Aí, que esse aqui é forte, ele tem que segurar mais tempo. Vamos para aquele ali, então? Vou deixar Então, esse só pegar um pouquinho mais, né? Aí você vai selar somente o brócolis, derreter essa manteiga. O brócolis já foi cozido, picado. O presunto também são 200 gramas. Se não gostar, tem gente que não gosta de presunto, né? Pode usar o peito de peru Peito de peru. também, Eu né? prefiro o peito de peru. E pode usar cubos grandes, maiores ou bem pequenininhos. Minha mãe tem mania de picar bem pequenininha. Acabei de contar que foi minha mãe que picou, né? Porque eu pico bem maior. É um desafio, né? Ela fez todas essas flores e esses arranjos para trazer para cá. Isso foi um desafio mesmo, que ela teve uma semana e pouquinho, né, para preparar tudo. Isso vai ficar fantástico. E agora? Agora vem o presunto, porque só o deixar brócolis isso é aqui. só uma seladinha. Então não é para passar muito tempo aqui. Não, só derreteu a manteiga, você só vai selar. Que facinho, gente. Eu posso Não é trocar fácil? também, né? Eu posso ir trocando cada coisa daqui com o que o pessoal tem em casa. O que goste mais também, mas eu acho que o brócolis, tem gente que Couve não flor, gosta. vai dar? E Será? agora?
Eu acho que não. Ah, não sei. A pergunta é difícil. Eu vim Dora Dora Chagas. Beth. Dora. O que você acha? Muda um pouquinho do horário agora, Dora. Agora no nosso horário aqui, você pode nos Era uma ajudar? homenagem pra receita. Daqui a pouco houve flor. Dora, olha só o que Para. eu trouxe. Ê! Ó, gente, o livro de receitas da Dora. Fantástico, Não é? né? Assim, é uma realização dela. Tá nas bancas, né? Tá nas livrarias, desculpa. Tem também nas lojas de Aparecida. E Aparecidas Loja. E tem aqui, ó, ela mandou uma dedicação pra Ai, gente. que chique. Ah, as receitas, as melhores receitas de Dora Chagas pra vocês, ó, gente. Tá aqui, em homenagem a ela. Aí, Nossa, que legal. lindíssima, Dora. E agora o que eu faço? Agora eu vou desligar esse pra não desliga queimar. isso. Eu vou tirar por aqui. Ai, estava quente. Tomatinho cereja, eu particularmente não curto muito, mas ele fica bonito no prato. Então, fica opcional, né? Deixa eu ver como tá essa panela. Que delícia. E aí põe aqui dentro? Põe e pronto. Sério? É. Ele dá só uma Eu mexidinha. dei uma fritadinha aqui nesse presunto, tá? Aham. Não estraguei seu brócolis, ele continua lindo. É, esse personal curica aqui tem que fazer direito. Aprendi com as curicas da Jana. Ó, dá parabéns pra Jana também. Formou mais 2 turmas agora. É? Que legal. Foi homenageada. Pronto. Bom, é isso. Agora a gente vai montar. Agora a gente vai comer. Não, montar. Vai montar? Então me explica. Vou ajudar vocês. Vamos puxar aqui. Uhum. Aí você vai fazer uma basezinha com azeite, pouquinho, porque já tem bastante azeite ali, só Gente, um viu? fio. É tipo um fio. Fiozinho de azeite. Isso. E aí você vai pôr uma camada de macarrão. Tadã, tadã. Só uma camadinha? É, você pode fazer individual, como ele tá fazendo, fica bem bacana para receber um pouquinho mais. E também pode pôr num refratário para servir. Ah, então, falando pro pessoal de casa em fazer diferente do que sempre fez, né? Criar uma atmosfera, montar o prato é tudo diferente, tudo, né? É receber esse prato, então. Um pouquinho de cada agora. Camadinhas. Camadinhas. Isso. E fica bonito, né? Nossa, o cheiro tá uma delícia. Ai. Um champignon voou. Aí. Então depois a Jana fala, ai, que sujeira que eles fizeram. Agora um pouquinho do outro. Já põe Antes um o pouquinho. queijinho, antes o queijinho. Antes o queijinho? Tchum. Nossos câmeras, eles estão gostando bastante. Eles estão praticamente Achando que vão comer. desequilibrados. Eles estão achando que vão Mas comer. esse prato é individual, você entende a palavra? Individual? Amor. Agora. Que lindo! Ah, então e o esse tomatinho quentinho- fica um charmezinho, né? E esse quentinho vai derreter o queijo. Isso. Ai, nossa, tem que fazer agora, gente. E servir desse jeito. Que delícia. Dora, arrasou, hein? Aí? E o queijinho. Pra fazer a gracinha. E aí tá passando mal já, né? Eu tô quase numa síncope. Ficou bom? Não sei, né? Aqui, gente, eu vou explicar pra vocês uma coisa. A gente tem um sinal que a gente faz assim, ó, quando tá encerrando. Eles estão assim, os câmeras, tipo, encerra logo pra gente comer. Agora. Mas ainda tem mais 10 minutos de programa, então dá pra gente vou contar conversar. um pouco mais sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu vou experimentar agora um pouquinho. Eu esqueci só de pegar uma colher, mas tudo bem. O crédito vai pra Dora mesmo, de Sabor de Vida, que fez isso maravilhosamente bem num programa e deu continuidade. Olha o fruto aqui, ó. Às vezes a gente acha que a pessoa se ensina, nem imagina, né? Gente, Ficou bom? um gostinho muito bom. Ficou? Leve. É, isso né? é, Pra leve. quem não quer muito molho. Exato. Você tem tudo. Molhadinho, perfeito. Gostou? Cumpri minha missão? Sim, tá aprovadíssima. Cumpriu missão. 1 hora de programa, né? Tremeu bastante. Nossa, uns 2 quilos eu perdi. E o queijo? Não, problema no maxilar agora. Gente, espero que vocês tenham gostado. O programa foi dedicado a você que está buscando fazer algo com amor, mesmo que não seja biscuit ou que não sejam sabonetes, mas que você entenda que o fazer muito bem feito é a chave para você ter sucesso em tudo.
Faça aquela janta de hoje perfeita, para que as pessoas percebam que elas também estão vivas. Eu acho que é o convite à vida para as pessoas que estão ao seu lado. Pessoas como a Lê convidam não só mim, mas você também a viver melhor. E lembra aquela história da água que foi linda no começo? Sua mensagem foi perfeita, arrasou. E que Deus te abençoe sempre. A todos nós. Obrigada. Eu te espero no próximo programa com um casting maravilhoso para você decidir quais são os 3 novos participantes do programa e também capa de revista da Minuano. Eu te espero aqui na Rede Aparecida.